E vem conferir a crítica do filme Planeta dos Macacos, O Confronto. E em 2011 chegava nos cinemas e eu acabei de fazer crítica do filme aqui no canal, Planeta dos Macacos, A Origem. Filme esse que vinha com uma ideia de recomeçar a franquia como todo Planeta dos Macacos. Franquia essa que já tinha feito muito sucesso no cinema e a partir de 2011 iria começar uma nova trilogia. E depois de 2011, em 2014, que é a crítica desse vídeo, surgiu o filme Planeta dos Macacos, O Confronto. Filme esse que vinha com uma ideia diferente e que eu considero ousado quando se faz uma trilogia, que seria não pensar nos personagens humanos como protagonistas, e sim nos macacos como um todo. Porque já que vai fazer uma trilogia, o que muitos filmes fariam, o que muitos estúdios fariam? Eles iriam tentar manter pelo menos o elenco principal, como por exemplo o James Franco, que era o protagonista do primeiro filme. Eles foram ao contrário daqui, eles pularam 10 anos de um filme para o outro e focaram em novos personagens humanos, agora vividos por Jason Clarke, sendo o humano bom, o humano que se preocupa com os macacos, se preocupa com a natureza, e o Gary Oldman sendo o grande vilão do filme. E isso eu achei uma ideia muito interessante, porque a partir daí você dá novas ideias para a franquia, você dá uma nova ideia para uma trilogia como todo, que é o protagonista dessa trilogia não são os humanos, são os macacos. E isso eu acho muito interessante. Uma ideia, de novo, ousada, porque você não solidifica a franquia para um público com os humanos, atores conhecidos, mas que faz muito bem para a trilogia como um todo. Porque a partir daí, quando você pula 10 anos, você tem outra escolha ousada, que eu também acho que é um grande acerto desse filme. Porque 10 anos na frente, e com uma doença que foi colocada por causa da doença que veio através dos macacos, faz com que realmente o mundo se torne dos macacos e não mais dos humanos. Os humanos morreram nesse processo. E isso é interessante, porque você acaba evoluindo os macacos. Imagina se o filme começasse imediatamente a partir dali. Uma continuação provavelmente seria o Caesar tentando provar para os macacos como eles podem ser inteligentes por si só. Seria ele ensinando os outros macacos a serem inteligentes, a fazer suas próprias ideias, seus próprios conceitos de mundo. Pulando 10 anos, você consegue perceber que todos os macacos que estão ali já são muito mais inteligentes, já têm muito mais estratégia de vida, de sociedade dentro deles, e deixa um filme muito mais interessante. Porque, de novo, o núcleo humano no primeiro filme não é bom. E aqui também não é bom. Pra mim, a pior coisa desse filme é o núcleo humano. Você tem o Gary Oldman, que é um excelente ator, que aqui fica restrito em ser praticamente um daqueles pessoas que são mais malucas contra os animais. Você tem o Jason Clarke, que é um ator que eu nunca fui muito fã. E aqui ele serve, como eu falei, como aquele personagem que vai proteger os animais, que também tem muito carisma. Todo o carisma do filme fica pelo lado dos macacos, do Caesar, e como a partir de dentro do reinado dos macacos começa a ter aquele confronto, como o próprio nome diz, confronto, aquele conflito de, será que a gente deveria proteger os humanos mesmo? Será que a gente não devia extinguir todos que sobraram? Eu acho que essa é a discussão interessante do filme. A alma do filme está dentro de como os macacos vão ser mais humanos agora, ter mais consciência dos seus atos, ou se eles ainda vão ter aquele espírito animal de que eles deveriam se prevalecer naquela sociedade. E isso eu acho muito interessante. A alma do filme está aqui. A alma do filme não está no núcleo humano, que é genérico, que serve mais para fazer com que a narrativa ande do que realmente ela seja produtiva. O que realmente interessa é essa ideia de macacos contra os macacos. Como dentro deles, cada vez mais que eles vão ganhando mais consciência, mais próximo de serem humanos eles são, gerando até conflitos internos. Se no primeiro filme eles tinham uma hierarquia dentro da ideia do que eles tinham, agora na continuação eles já têm uma divisão entre eles próprios de pessoas que têm ideias diferentes. Porque quando só uma pessoa pensava que era o Caesar, ele era superior aos outros. Quando todo mundo pensa, ali acaba virando praticamente grupos diferentes, com ideias diferentes, e aí começa a gerar esse conflito. Aí tá a alma do filme e funciona muito bem no filme como um todo. E eu gosto bastante como o filme vai desenvolvendo isso. Outra coisa que tem que elogiar do filme é a sua trilha sonora, que funciona perfeitamente bem, e também muito elogiar a captura de movimento. No filme de 2011, e como eu falei na crítica, ele revolucionou o cinema a partir de como utilizavam a tecnologia de captura de movimento. Aqui, eles mantêm a qualidade elevadíssima, mas você vê que na questão de CGI e na parte realmente de dar humanidade para aqueles macacos, melhorou muito. O de 2011 continua bom, mas o de 2014, o detalhamento no pelo, no olho, na maquiagem, em relação a como os macacos iam pro confronto,
tudo funciona muito bem. E além de ter uma narrativa muito boa, com uma mensagem muito forte e uma parte técnica que evolui muito, tem que se elogiar a direção do filme. Porque a partir do primeiro filme, você tinha uma história com um começo, meio e fim, que era bem estabelecido em como queria contar sua história. Quando você chega nesse filme, você vê que ele quer dar um passo a mais. E o diretor mudou do primeiro para o segundo filme. Aqui virou o Matt Reeves. E o Matt Reeves, ele tem um controle da câmera, ele tem um controle do que ele quer contar dentro do seu filme, que eu acho impecável. E aqui, como ele constrói a sociedade dos macacos, como cada detalhe de cada macaco, em cada situação ali, através da qual raça é dos macacos, você consegue perceber que ele tem uma função dentro daquela hierarquia, como ele faz o confronto, como ele faz a guerra, como ele coloca a sujeira e como a humanidade está destruída, é muito bom. Através de uma câmera que não quer vangloriar o que está acontecendo. Não, ele quer mostrar um conflito. Não, ele quer mostrar o pior que aquilo pode ter. Como aquilo realmente virou uma sociedade. Como aquele grupo de macacos agora não é simplesmente animais inconscientes. Agora eles são conscientes e essa consciência faz com que cada um tenha a sua ideia. E ele passa isso muito bem através da direção, através realmente da fotografia e da trilha sonora também, obviamente. Eu gosto bastante do terceiro ato. Eu acho que ele também tem alguns problemas ali, mas eu acho que eu gosto muito de como o Matt Reeves trabalha o confronto como um todo. E olha que pra mim esse nem é o melhor filme da trilogia. Pra mim ela fecha muito bem com o próximo, mas esse aqui já é muito bom por tudo que eu apresentei. E se Planeta dos Macacos, A Origem, foi uma ótima introdução a uma trilogia, Planeta dos Macacos, O Confronto, ele é um ótimo meio para o que vai acontecer. Onde ele consegue estabelecer perfeitamente o que foi passado para trás e ao mesmo tempo consegue futuramente trazer novos elementos para realmente fechar essa trilogia. A adição do Matt Reeves no elenco foi excelente, porque ele, como um diretor, ele consegue trazer exatamente o que esse filme precisava. Uma ideia de conflito, de guerra, de sujeira. E isso ele consegue apresentar muito bem. O núcleo humano não funciona muito bem. Eu tenho alguns problemas de escolhas com o terceiro ato, mas de modo geral, você consegue ver uma evolução em todos os aspectos do primeiro para o segundo filme. E por isso que eu fechei o filme Planeta dos Macacos, O Confronto, com uma nota 9 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de O Planeta dos Macacos, O Confronto? Você gosta, você não gosta? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.